Amém? Mesmo com um friozinho intenso nessa manhã, nesse dia que o Senhor nos preparou, mas nós estamos aqui pela graça, pela bondade e pela misericórdia deles. Amém? Feliz de ver vocês. Esse novo formato aqui da igreja ficou muito bom, eu gostei bastante, principalmente para quem está aqui na frente. Quando você tiver a oportunidade, você que prega e ministra, de estar aqui na frente, você vai ver como ficou bom. E tudo é para a glória do Senhor. É para que a palavra de Deus alcance outras vidas, para que possam estar aqui também cultuando e adorando juntamente conosco. Amém? Como é de costume, eu estava meditando na palavra por esses dias, preparando algo, pedindo ao Espírito Santo que trouxesse ao meu coração para trazer e compartilhar com vocês, e agora compartilhar ainda mais, né, através da internet, das mídias sociais, e glória a Deus por isso, por esse trabalho que está sendo feito aqui agora, que vidas, né, irmão João Carlos, possam ser alcançadas através da voz de Deus, porque quando subimos aqui é a voz do Senhor através de nós, somos apenas instrumentos que Deus usa pela sua bondade, graça e misericórdia. E eu estava buscando do Senhor uma palavra, justamente para trazer para os irmãos e para todos aqueles que vão ouvir nessa manhã. E o Senhor, através do seu Espírito Santo, me trouxe uma revelação assim daquilo que a palavra nos fala. E como de costume, Ele colocou um tema no meu coração. E se você quiser anotar aí o tema que o Senhor colocou diz assim: encontrando a graça de Deus em dias difíceis. Encontrando a graça de Deus em dias difíceis. Quem passa por dias difíceis? Amém? Eu passo por dias difíceis. Nós passamos por dias bons e dias ruins, mas Deus está em todos eles. Amém? Guarde isso nessa manhã no seu coração. Deus não é Deus somente dos dias bons. Deus é o Deus de todos os dias. Todos os dias o Senhor está conosco. Em todos os momentos, sejam nos alegres, nos tristes, nos bons, nos ruins, Ele sempre está presente em nossa vida e em nosso coração. E baseado nesse tema que o Senhor propôs ao meu coração, Ele me levou a um texto do Antigo Testamento. Interessante que eu vou aqui trazer um pequeno contexto sobre o que eu vou falar antes de entrarmos na palavra, para você se situar, né, para nós nos situarmos nesse contexto de alguém que foi uma mulher, uma pessoa, um ser humano muito usado por Deus para demonstrar amor e graça. É justamente baseado nesse tema, encontrando a graça de Deus em dias difíceis. E esta mulher foi uma mulher usada por Deus para demonstrar o amor e a graça que Ele tem sobre todos nós. E nós vamos ver a maneira como Deus trabalhou lá no passado. E Ele continua trabalhando hoje, sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Eu quero convidar você a abrir em Juízes, livro de Juízes, no capítulo 21, no verso 25, só para a gente fazer uma pequena introduçãozinha e trazer um contexto sobre a vida dessa mulher, sobre o que vai falar da vida dessa moça, que foi usada como graça, e Deus derramou graça sobre ela também, e sobre aqueles que estavam ao seu redor e viveram no seu contexto. Livro de Juízes, capítulo 21, no verso 25, eu vou ler na NVI desta vez, nova versão internacional, não sei se dá para mudar aqui atrás. Aleluias. Eu trouxe uma arma secreta hoje, amém? Eu já estou ficando velhinho, e essa Bíblia que eu adquiri, eu gosto muito de Bíblia, a letra é pequenininha, apesar de ser a leitura perfeita, né, que dizem que é escrita numa letra que é boa para se ler, mas ela está pequenininha e eu já estou meio velhinho, então estou adotando também, tá, irmãos? Então eu trouxe, falei para minha esposa que eu ia trazer, porque eu anotei nela, então tinha que pregar com ela. Eu vou colocar a arma secreta do cristão. Aleluia. Não riam. Louvado seja Deus. Todos acharam, amém? Juízes 21, 25.
é o final do livro, tá? É o fechamento do livro de Juízes, e o livro termina desta maneira: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Algumas traduções vão dizer o que lhe parecia mais correto. Naquela época não havia um rei em Israel. Irmãos, por que eu quero trazer esse final do livro de Juízes? Para contextualizar para nós. Porque o povo de Israel vivia um momento, por isso que o versículo diz, naquela época, naquele tempo, eles viviam um contexto onde não havia um governo 100% estabelecido, ou seja, o texto diz que não havia rei em Israel, o povo não tinha um rei naquele tempo. E nós sabemos pelo livro de Juízes que Deus levantava juízes para governar. Porém, alguns deles governavam bem e o povo ia bem, amém? Mas alguns deles governavam mal e o povo ia mal, amém? Alguma semelhança nos nossos tempos, amém? Por isso nós devemos orar pelo governo dessa terra. Por isso nós devemos orar, como a palavra de Deus diz, pelos governantes. Porque a palavra de Deus diz também que quando o governo é bom, o povo vai bem, mas quando o governo é ruim, o povo geme. E nós devemos clamar a Deus, porque nesse contexto aqui, o povo de Israel estava sofrendo, padecendo, por muitas lutas e aflições, em detrimento desses juízes que eram levantados. Porque muitos dos juízes que foram levantados, como eu disse, não governavam de acordo com a vontade de Deus. E entenda uma coisa nesse dia e nessa manhã: nós precisamos, além do governo terreno, nós precisamos ter alguém que governe o nosso coração, alguém que governe a nossa mente, alguém que governe a nossa vida. E esse governo se estende para a nossa casa, para a nossa família, amém? Nós precisamos ter alguém governando a nossa vida. Nós fazemos as nossas atividades do dia, nós levantamos, nós trabalhamos. Você que é marido, você cuida da sua casa, traz o pão, traz o sustento pela graça de Deus. Você que é mulher e talvez trabalhe, glória a Deus pela sua vida. Talvez você que é mulher e cuida do seu lar, louvado seja Deus pelos seus afazeres na sua casa. Porém, nós precisamos, além das coisas que nós fazemos com as nossas forças, nós precisamos ter um governante na nossa vida. E esse governo para hoje, para os dias de hoje, se chama Jesus Cristo. Se chama Espírito Santo de Deus. O próprio Jesus falou assim: eu vou para o Pai, mas eu deixarei o outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nos conduziria pelos caminhos bons. Sabe um outro tipo de governo, e eu já vou entrar aqui no texto principal, segura aí um pouquinho. Sabe um outro tipo de governo que nós devemos ter na nossa vida, que vai nos guiar por todos os bons caminhos? A palavra de Deus. A palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Alguém aqui já entrou num quarto escuro? Entrou, Benê? Num quarto escuro? Fechou a porta, apagou a luz? Sai tropeçando em tudo, sim ou não? Tropeça, irmão. Mas Deus não quer que nós tropecemos, porque a tua palavra é luz para o meu, para o seu caminho e para o caminho daqueles que estão ouvindo essa palavra. O Senhor pode ser luz na sua vida. A palavra de Deus pode ser luz em nossos caminhos. Nós precisamos de um governo. Nós precisamos de algo que direcione os nossos caminhos. E muito mais nesses dias que vivemos hoje. Mas como a palavra de Deus, ela é atual, e como diz Billy Graham, ela é mais atual do que o jornal de amanhã, ou a notícia de amanhã, nós não precisamos atualizar a Bíblia, porque ela é atual. O texto que nós vamos ler vai contar a história, vai narrar a história de uma mulher chamada Ruth, juntamente com a sua sogra, Noemi. E esse texto traz para nós uma esperança em dias difíceis. Esse texto vai nos mostrar para nós que nós podemos encontrar a graça de Deus em dias difíceis. Amém?
Eu convido você a virar uma página aí para frente aí de Juízes 21 e você vai abrir o livro de Ruth. Amém? Nós vamos fazer a leitura do capítulo 1 até o verso 6, do verso 1 ao verso 6, até o verso 5, perdão. Amém? Vou colocar novamente aqui minha arma secreta. Aleluias. E como melhora. Amém? Ruth, capítulo 1. Quem achou, diga glória a Deus. Louvado seja Deus pela palavra do Senhor. Na época dos juízes, houve fome na terra. Está vendo em que época que o texto está falando? Na época dos juízes. O texto que terminou, que nós lemos lá o finalzinho. Naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. O texto continua então no verso 1 e diz assim: na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, guarde isso, irmãos, Belém de Judá, guarde isso. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Guarde também Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Versículo 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Até aqui por enquanto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse começo do livro de Ruth é um começo, digamos assim, trágico. É um começo de lamento, de tristeza. Quem já viveu o luto sabe muito bem como é difícil, amém? Quantos aqui talvez já viveram o luto de alguém, de um irmão, de um conhecido? É algo que corta o nosso coração, que corta a nossa mente, que traz peso para a nossa alma. Quem aqui nunca passou por um momento de necessidade? Quem já passou por necessidade de alimento na sua despensa, ao passo de ter que pedir ajuda para alguém, depender de uma cesta básica e de uma bondade de alguém, de uma caridade, sabe bem o que é padecer, sabe bem o que é passar por esse tipo de aflição. E é interessante porque esse texto que foi vivido e aqui é narrado nos dias dos juízes, quando o governo do povo era mau. E eu quero que você entenda isso nessa manhã. Quando o governo era mau, essa mulher, Noemi, ela sai da sua cidade, a cidade chamada Belém de Judá. E coincidentemente, irmãos, essa palavra Belém de Judá, ela significa casa do pão. Belém significa casa do pão. E o contexto em que eles viviam, que essa mulher estava vivendo, era tão ruim, mas tão ruim, que eles estavam passando fome e necessidade. O povo estava sofrendo e padecendo. Então o livro, ele abre trazendo esse contexto, trazendo essa informação para nós de que as coisas estavam ruins naquele tempo. Então, a palavra de Deus diz que o marido dessa mulher, chamado Elimeleque, ele pega ela e os seus 2 filhos e vão para uma terra distante, chamada Moabe, da onde descendem os moabitas. Amém? Quem está entendendo? Então, por que eu quero frisar bastante para o seu coração nessa manhã? Esse texto nos traz um desânimo, ele nos traz, o texto começa assim, quando eu estava lendo na minha casa, eu falei, meu Deus, que situação contrária, ao ponto deles terem que sair, deixar a cidade, né, Belém de Judá, o local onde eles estavam, aonde na verdade estava concentrado ali um pouco do povo de Deus, parte do povo de Deus, para ir para uma terra
que era distante, para uma terra que era pagã, que não era o lugar que eles deveriam estar. Mas o seu marido Elimeleque, ele toma essa decisão baseado na dificuldade, baseado no sofrimento. E sabe o que eu quero trazer para o seu coração nessa manhã? Não deixe que as dificuldades, os sofrimentos, as tribulações norteiem a sua decisão. Não deixe, meu irmão e minha irmã. Não deixe. Em nome de Jesus, você precisa ter um governo na sua vida. Alguém que governe. E quem governa dá direção. Amém? Quantos concordam? Quem governa dá direção. E a palavra de Deus diz, o próprio Jesus diz, que Ele é o caminho. Ou seja, nós devemos caminhar por Ele, através dEle, pelo que a palavra dEle nos diz para caminhar. Pela luz que Ele traz no nosso entendimento, na nossa mente. Ah, irmão, mas eu estou passando por luta, por tribulação e por dificuldade. Sim, todos nós passamos. Mas quando nós estamos debaixo de um governo, nós vamos seguir aquilo que Ele manda, aquilo que Ele diz, aquilo que Ele fala. Amém? E aqui a palavra de Deus fala que eles foram então, saíram de Belém de Judá e foram para essa cidade chamada Moabe, e lá ficaram. E o texto ele traz uma notícia ruim, ele diz assim no verso 3, morreu Elimeleque, o marido de Noemi. E todos, eu acho que quase todos aqui sabem que naquele tempo, mulher sem marido era algo ruim. A mulher nesse contexto, dessa época, ela não tinha, digamos assim, os mesmos direitos que as mulheres têm hoje. Elas não viviam o mesmo contexto que as mulheres de hoje podem viver. Mas a mulher naquele tempo, ela era totalmente dependente do seu marido e dos seus filhos homens. Isso era algo que trazia para ela uma esperança, uma provisão de vida. E o texto fala no verso 3 que Elimeleque morreu, o marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. E eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Só que depois de um tempo, a Bíblia fala que depois de quase 10 anos, morreram também os 2 filhos de Noemi, Malom e Quilion. E ela ficou sozinha, somente com as suas noras. Mas aí é que eu quero convidar você, nessa manhã, você que está ouvindo, assistindo e você que está aqui, junto comigo, a olhar para a graça de Deus. Noemi encontrou a graça de Deus em Ruth. E Ruth encontrou a graça de Deus em Noemi. E nós vamos entender isso, porque Deus é bom. E Ele sempre será bom. E nós precisamos muito encontrar a graça de Deus. Por isso que Deus me deu esse tema, encontrando graça de Deus em dias difíceis. Porque nos dias difíceis, muitas das vezes, nós não enxergamos a graça. O desespero e aquilo que toma o nosso coração, às vezes nos cega, sim ou não? Quantos já se sentiram assim? O desespero, a aflição, ela traz cegueira para nós. Ela traz uma cegueira espiritual. E muitas vezes essa cegueira espiritual afeta a nossa vida física, a nossa vida mental. Mas nós estamos aqui nessa manhã para receber da graça do Senhor, através da sua palavra. O texto diz que Noemi ficou sozinha, então, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. E eu quero convidar você para ler comigo agora a continuação do texto, a partir do verso 6, onde nós vamos ver Deus usando da vida de Ruth como graça e resposta de Deus para Noemi. Mesmo ela não aceitando isso em um primeiro instante. Verso 6 diz assim: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe o quê? Alimento. A maior razão de Elimeleque, seu marido, que já era falecido agora, ter saído da cidade de Belém de Judá, foi por causa da fome, foi por causa da falta de alimento e do mau governo daquele tempo. E aqui, a palavra de Deus no verso 6, eu posso enxergar a graça do Senhor junto com você nessa manhã, porque o texto diz assim: quando Noemi soube em Moabe, ou seja, ela estava lá na outra cidade, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento. Diz assim o texto:
decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Aleluias. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluias. E o texto continua, diz assim: assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, aleluias, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, e que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. E o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhes disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto, de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Verso 16. Eu quero que você dê uma atenção especial para esse verso, irmãos. 16, a partir do 16 agora, diz assim: Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. Ali serei sepultada. E que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Aleluias. Como eu posso ver a graça e a misericórdia do Senhor aqui, através da vida de Ruth. Você pode ver comigo no texto que, às vezes, a tribulação que vem sobre a nossa vida, assim como veio sobre a vida de Noemi, juntamente com suas noras, é tão forte, irmãos, é tão forte, que no verso anterior aqui, Noemi chega a dizer assim: pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Ela chega até a atribuir a Deus o mal que aconteceu com ela. Olha o ponto que nós chegamos. Eu falo nós porque eu trago para nós, para o nosso contexto. Ela chega ao ponto de dizer isso: a mão do Senhor foi contra mim. Irmãos, de maneira nenhuma, nenhum tipo de mal, nenhum tipo de coisa ruim que acontece na nossa vida ou na vida daqueles que conhecemos, vem do Senhor, mas vem do próprio ser humano. Vem do pecado que distorceu a vida do ser humano a partir do princípio das coisas lá no Éden, lá no comecinho da humanidade com Adão e Eva, quando eles pecaram e caíram, ao qual Paulo vai falar em Romanos capítulo 3, verso 23, porque todos pecaram e separados estão, ou destituídos estão da glória ou da presença de Deus. Se não fosse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se não fosse o amor do Pai enviando o seu Filho para nos unir novamente a esse amor e nos trazer uma nova vida e nós nascermos de novo, talvez nós estaríamos atribuindo a Deus o mal que acontece sobre a nossa vida, ou a tribulação que vem sobre a nossa vida. E eu quero dizer para você nessa manhã, aquilo que o Espírito falou para mim: nós não devemos atribuir nada do mal que acontece a Deus, porque o mal está já no mundo, já está presente no mundo em que vivemos, mas o Senhor Deus não é o causador do mal. Na verdade, o Senhor Deus é amor. Ele é amor. Nós amamos, mas Ele é amor.
Ele é o próprio amor, um amor que age em nosso favor. Porque quando nós lemos João capítulo 3, verso 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, e aí vem uma ação dele, que deu o seu Filho. Não é um amor só de palavras, mas é um amor de ações. E nós devemos aprender com ele e com a palavra dele. Porque esse amor de ação foi o amor que foi representado e expresso através da vida de Ruth. Porque você percebe comigo nesse texto que eles saem, Elimeleque, né, e Noemi, eles saem com seus filhos e vão para uma terra pagã. E olha como é o trabalhar de Deus, muitas vezes não é da maneira que nós entendemos e pensamos. E lá nessa terra pagã é que Deus coloca Ruth e Orfa. E das duas, Ruth é a que fica com Noemi, após a perca do seu marido e dos seus 2 filhos. Ou seja, Deus faz coisas que nós não vamos entender. Deus tem a sua maneira de trabalhar. Deus tem seus meios de nos sustentar. Eles saíram atrás de alimento. E quando Noemi fica sabendo que na terra de Belém, na terra de Judá, agora tem alimento, porque Deus estava alimentando o povo novamente, ela decide voltar. Mas ela não ficou desamparada. Ruth ficou do lado dela. Ruth ficou junto com ela. A graça de Deus estava manifesta para Noemi na vida de Ruth. E sabe o que é interessante? Que esse quadro ele vai virar de uma outra forma. Porque se nós formos ler, continuar fazendo uma leitura do texto, eu vou ler mais um pedacinho aqui com os irmãos. Olha que interessante a palavra de Deus. Glória a Deus por essa palavra. Noemi vai murmurar um pouco mais ainda. No verso 19, diz assim: prosseguiram, pois, as duas até Belém, ou a casa do pão. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. E disseram: será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu. Ela murmura mais uma vez: não me chamem Noemi. Melhor que me chamem Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. Noemi, irmãos, num significado do nome, quer dizer agradável ou doce. E Mara, que ela pediu que chamassem ela a partir de então, significa amarga. Então ela continuava indo com um peso no coração pelo que tinha acontecido. E ela diz assim: de mãos cheias eu parti, talvez uma referência aqui aos seus filhos, porque eles saíram por causa da fome, mas ela diz que saiu de mãos cheias, então pela sua família, seu marido e seus 2 filhos. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chama então Noemi? E o Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Mas o verso 22 diz assim: foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram, presta atenção nesse verso, irmão, no final do verso. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Elas chegaram a Belém no início da colheita. Irmãos, entenda isso no seu coração nessa manhã, espiritualmente falando. Elas voltaram e justamente quando elas chegam em Belém novamente, a terra que estava passando por necessidade, por fome, o que acontece? Estava no início da colheita. Ei, Deus pode fazer brotar aonde você acha que não vai brotar. Deus pode fazer nascer aonde nós achamos que não vai nascer. Amém? O texto, ele finaliza aqui o capítulo 1 dando uma boa notícia para aquela mulher, Noemi, juntamente com a sua nora Ruth. Elas chegaram na terra de Belém de Judá, no início da colheita. E aqui, sabe o que me leva? Eu li novamente o livro todo, que é bem curtinho, são 4 capítulos somente. E, se não me engano, uma época a Rafa até falou sobre, deu aqui, Rafa, um estudo, e foi uma benção, glória a Deus. Mas aqui no capítulo 2, agora eu não vou ler mais para não estender, mas no capítulo 2 vai contar do instante em que, quando elas já estão agora, na terra de volta, e Ruth pede para Noemi, ela fala: olha, eu vou nos campos, porque eu vou colher as espigas, eu vou escolher uma lavoura, e vou entrar lá e vou colher atrás dos ceifeiros,
porque era de costume eles derrubar, né? Quando eles iam colhendo as espigas, algumas caíam pelo caminho. E ela, sabendo disso, ela pediu para Noemi para ir lá, e Noemi fala para ela, então vá, né? Vá e faça como tem que ser feito. E o texto e a palavra de Deus nos conta, irmãos, que quando ela chegou lá, justamente ela entra em uma dos lugares de colheita, aonde o dono daquela lavoura era um homem de muito poder e dinheiro naquele tempo, chamado Boaz. E esse homem, então, quando ele chega e ele vê que ela estava lá colhendo as espigas, ele pergunta aos seus trabalhadores, aos seus ceifeiros, quem era aquela moça. E eles contam para ela que ela era a nora de Noemi, porque Boaz era meio que parente de Noemi por parte de Elimeleque, que é o marido que faleceu. Então ele, sabedor disso, ele fica sabendo da história de que Ruth não abandonou Noemi, que ficou com ela ali em todo o tempo, no tempo de aflição e de angústia de Noemi. Então, sabendo disso, esse homem, então, ele prepara todo um contexto ali, naquele momento, naquele lugar, e fala para os ceifeiros dele, fala, olha, toma conta dela, dá de comer, dá água, e permita que ela pegue o quanto ela quiser. Eu estou aqui resumindo, tá, irmãos, com as minhas palavras. E a palavra de Deus fala que, então, ela colhe, e ela volta para casa, e quando ela chega lá, ela conta para Noemi o que tinha acontecido, né? Da maneira como Deus tinha enchido o celeiro dela. Amém? Quem está entendendo? Aleluias. Então eu vejo mais uma vez aqui a graça do Senhor sobre a vida dessas mulheres. E sabe o que é interessante? Que o texto ele vai continuar ainda e vai falar que então esse homem, por ter esse parentesco, ele pode se tornar o resgatador de Ruth, ou seja, ele pode tomar ela por sua mulher, para que ela tenha direito a tudo que ele tem. E sabe, essa mesma mulher que foi usada, meus irmãos, eu vou sair daqui um pouquinho, aleluia, essa mesma mulher que foi usada como graça de Deus na vida de Noemi, agora Deus usa da graça sobre a vida dela, porque ela continuou com a sua sogra, Noemi, amém? Ela continuou ali com a sua sogra. E então, o texto vai nos contar desse agir de Deus sobre a vida agora de Ruth. Porque esse homem resgata ela. Boaz serve de resgatador. Te faz lembrar alguma coisa nessa manhã? Amém? Amém? Posso ouvir um amém? Quem é o nosso resgatador, irmãos? Quem é aquele que pode fazer brotar na nossa vida? Ele age com graça através de Ruth e depois ele resgata Ruth através de Boaz. E eu quero convidar você a abrir um texto que me veio ao coração quando eu estava nessa palavra, lá no livro de Salmos. Louvado seja Deus. Abra comigo lá em Salmos 126. Porque eu estava lendo aqui o texto, e o texto fala que, cita uma palavra, fala sobre feixes. E o texto de Salmo 126 está dentro de um contexto de 15 salmos, que vai do 120 ao 134. Esses salmos, eles eram entoados e cantados pelo povo judeu, quando ainda havia o templo. E quando eles subiam os degraus do templo, a palavra de Deus, historicamente falando, nos conta que haviam 15 degraus para chegar até a porta. E eles subiam, em cada degrau que eles subiam, eles entoavam um salmo de louvor a Deus, em gratidão a toda a libertação, a toda a provisão que Deus derramou sobre o povo de Israel. Então, cada degrau que eles subiam, eles entoavam um salmo, em louvor e gratidão a Deus. E esse Salmo 126 especificamente, ele aponta para um contexto quando o povo de Israel voltava de ser cativo na Babilônia, depois de 70 anos. E então o texto diz assim, Salmo de 126, verso 1 diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca
a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O Senhor restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Olha o verso 5, irmãos. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegrias colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Tem que segurar aqui para não vir lágrima. Aleluia. Glória a Deus. Deus me levou nesse salmo, porque quando eu li lá no texto um trechinho que fala de feixes, né? Que ela andava ali, colhendo as espigas entre os feixes dos ceifeiros. Deus me levou nesse salmo, né? Que tá dentro de um outro contexto, mas é um contexto também de provisão, de libertação, de esperança para o povo, né? E nós agora, irmãos, agora em Cristo Jesus, que nos resgatou, agora nós também somos povo. Amém? Nós não éramos povo, mas hoje nós somos povo de Deus. E talvez você que está nos assistindo nessa manhã, você também pode se tornar povo de Deus. Você não se torna povo de Deus por estar aqui, amém? Mas você se torna povo de Deus quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E para nós terminarmos essa palavra, finalizarmos ela, eu quero convidar você a abrir ainda aí no livro de Ruth, no capítulo 4, no verso 13. Nós vamos ler até o finalzinho, para mim encerrar essa palavra, glória a Deus. Eu vou trazer algo para o seu coração de como Deus é bom e de como Deus trabalha e opera através dos tempos e das épocas, amém? Ruth, capítulo 4, verso 13, diz assim: Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez. Lá no verso 21 diz assim: Salmão gerou Boaz, e Boaz gerou Obed. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. E nós sabemos quem vem, né? De Davi. Aleluia. Deus tem seus planos, seus meios e a sua maneira de trabalhar. E é Ele que governa a nossa vida. É Ele que governa. Por isso nós estamos aqui. Não somente pelas nossas forças, mas muito mais pela força e pelo braço do Senhor, pelo braço forte do Senhor. Que nós possamos permanecer firmes naquilo que Deus tem para nós, naquilo que Deus já fez por nós através de Jesus e através da Tua palavra, que continua viva e eficaz sobre o nosso coração e sobre a nossa mente. Que história, né, irmãos? Que história, que narrativa linda e abençoada da palavra de Deus para o nosso coração. Como eu disse no começo, né, sobre o tema que Deus me deu,
encontrando a graça de Deus em dias difíceis. Que você possa se lembrar dessa história de Ruth, porque talvez a gente vai lendo tanto a palavra e a gente se esquece de algumas histórias, mas Deus trouxe a memória para mim e para você nessa manhã sobre essa história dessa mulher, dessas mulheres, na verdade, né? Que Deus usou cada uma à sua maneira, cada uma ao seu tempo. E da descendência dessa mulher, o fruto do ventre dessa mulher trouxe uma geração. Ela foi a ascendente de Cristo, irmãos. A ascendente do Salvador, de Jesus. Amém? Deus continua trabalhando na nossa vida. Que nós possamos enxergar a graça de Deus nos dias difíceis. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus.